Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Estamos aqui hoje, chegando ao capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos e o lançou no abismo. Aqui no capítulo 20, nós podemos ver aqui o reinado milenial de Cristo. Eu tenho um estudo completo sobre o milênio, com mais de 50 páginas. E aqui esse estudo é resumido porque é capítulo por capítulo. E aqui no versículo 1, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Meus queridos, o diabo durante séculos ele exibiu diante da raça humana ser um superstar. Mas o que podemos ver nesta cena, aqui ele foi aprisionado. O anjo com a cadeia na mão irá aprisionar o diabo durante o milênio. Ele será extraditado para fora da terra. Então podemos ver nessa cena seu aprisionamento por um anjo que ele mostra ser débil, rúptil e também franzino. Cadeia no grego é haluzes, que quer dizer algema. Essa cadeia não será de aço, porque ele é um espírito, mas no mundo espiritual, ela é uma palavra de ordem que o maniatará, e seu estado será como se ele estivesse algemado. Durante centenas de cruzadas de libertação que já realizei há mais de 40 anos, 45 anos, sabemos que em mais de 35 países, quando os demônios se manifestam, na autoridade do nome de Jesus, eu digo que eles coloquem as mãos para trás e digo que estão amarrados, eles permanecem amarrados. Isso o tempo que eu quiser, na autoridade do nome de Jesus. Cristo é o homem mais forte do que o valente. Ele pode entrar em sua casa e amarrá-lo e saquear todos os seus bens, como ele disse em Mateus, capítulo 12, dos versículos 26 a 28. E aqui João diz no versículo 2, que esse anjo que desceu do céu, no versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Só que nesse versículo nós podemos ver aqui 4 designações do diabo: dragão, antiga serpente, diabo e Satanás. Ele é chamado de dragão por causa de suas intenções sanguinárias assassinas. É chamado de antiga serpente por suas astúcias cáusticas e marota. Chamado de diabo por ser eficiente na arte de acusar, caluniar, desonrar o ser humano. Satanás, ele é assim chamado porque a palavra Satanás quer dizer adversário, o opositor contra Deus. Como antideus, ele é o arqui-inimigo do homem. Até o final da grande tribulação, o diabo será conhecido como príncipe desse mundo, como Jesus o designou no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 30. Mas não durante o milênio, porque ele estará sendo encarcerado e predominará o nome de Cristo profetizado pelo profeta Isaías, príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. O versículo 3 diz assim: e lançou no abismo, e ali o cerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem.
e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O abismo será carceragem provisória de 1000 anos para o diabo, e o lago de fogo será penitenciária de segurança máxima para ele que já tem antecedentemente a condenação perpétua decretada. A prisão do diabo será uma vitória cosmológica por haver sido removido o impostor que sobrecarregara os ares com a puerícia de sua maleficidade. O selo sobre o abismo fala de autoridade de maneira que ninguém poderá retirá-lo. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei Dario selou a pedra que fechava a embocadura dela com seu anel real. Daniel capítulo 6, versículo 17. O local ficou interditado e tornou-se proibida a aproximação dos transeuntes curiosos. Quando o rei Dario, ele selou aquela pedra, no encarceramento do diabo, ele não terá o direito de habeas corpus e nem para quem apelar, porque a sua prisão será decretada pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Universo, que eu chamo de STJU, Supremo Tribunal de Justiça do Universo. O doutor Jesus Cristo, ele é esse doutor. Satanás estará cerceado por 4 coisas que não permitirá sua fuga: a chave, a cadeia, o abismo e o selo. Ele será preso por 1000 anos e Cristo estará reinando aqui na terra. A palavra milênio nós não encontramos na Bíblia, mas a palavra 1000 anos só aqui no capítulo 20, no final do versículo 2, por 1000 anos. No versículo 3, os 1000 anos se acabem. Aqui no versículo de número 4, no final do versículo, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E também no versículo 5, na segunda linha, até que os 1000 anos se acabem, aqui no capítulo 20 de Apocalipse. Meus queridos, e João no versículo 4 diz: e vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Cristo desce com a igreja, julga as nações, vai instalar o reino milenial, ele vai governar o mundo através, o seu trono de glória estará instalado no Monte Sião em Jerusalém, e dali ele vai governar a terra. Nós também governaremos com ele. Os que serão entronizados com Cristo serão santos glorificados, ou seja, a igreja arrebatada e os mártires ressuscitados da grande tribulação. A promessa feita para os vencedores em Laodiceia terá nesse período o seu cumprimento inadiável. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Assentar no trono aqui não vai ser no céu, vai ser no milênio, quando nós estaremos governando o mundo. Se com ele padecemos, com ele também nós reinaremos. O apóstolo estava falando justamente do governo milenial de Cristo. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Os ímpios, eles vão permanecer encravados no mundo da terra, porque quando estavam vivos, eles aproveitaram somente da terra do mundo, viveram como animais irracionais e não reconheceram dessa forma a soberania de Cristo. Nunca deram do tempo para Deus,
Agora Deus deu um tempo para eles. A primeira ressurreição, ela é ilustrada pela colheita da agricultura hebraica. As primícias é Cristo, a colheita geral será os ressuscitados por ocasião do arrebatamento da igreja, e os rabiscos serão os mártires da grande tribulação, que eles ressuscitarão. Versículo de número 6, está escrito: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A quinta bem-aventurança é uma bênção exclusiva para os mártires. Podemos ver aqui no versículo 6, bem-aventurado, é aqui nós encontramos a quinta bem-aventurança. Ela é uma bênção exclusiva para os mártires naquele tempo. Quem foi ferido com a morte física por tremular a bandeira da fidelidade ao Cordeiro, isto, diante das bravatas do anticristo, não poderão ser atingidos pela segunda morte. A segunda morte aqui é o lago de fogo. Haverá um período de 1000 anos entre a primeira ressurreição e a da vergonha e desprezo eterno, que o profeta Daniel disse no capítulo 2, no capítulo 12, versículo 2, e em João capítulo 5, versículo de número 29. Convém que eu faça essa leitura aqui. Já abri até na página aqui, olha que coisa maravilhosa. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, para da primeira ressurreição. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Meus queridos, a primeira precederá o arrebatamento da igreja, e a dos ímpios ocorrerá no final do milênio, para o julgamento no juízo final. O termo milênio é originado do latim mille, que quer dizer 1000, anos, ano. Então, milênio quer dizer 1000 anos, e no grego, chiliet. Encontramos o registro da expressão 1000 anos 6 vezes nos versículos 1 a 7. Mas que coisa maravilhosa. A palavra milênio aparece aqui no versículo 2, aparece no versículo 3, aparece aqui no versículo 4, aparece no versículo 5 e aparece aqui no versículo de número 7. Coisa interessante. E o versículo 7 diz assim: acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sabemos que o diabo, ele é um infrator irrecuperável. Após passar 1000 anos enclaustrado no abismo, quando posto em liberdade, ele vai se ocupar, sabe de quê? Em seduzir as nações, preparando o plantel para a chamada batalha revolucionária de Gog e Magog. A soltura de Satanás da carceragem do abismo por um pouco de tempo será para testar o caráter dos convertidos durante o final do milênio. Versículo 8 diz: e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Que coisa terrível! No milênio, o planeta Terra será governado por Cristo, e a Terra passará por modificações geológicas, climáticas, e haverá mudanças na fauna, na flora, e a ferocidade dos animais será extinta. A longevidade será coisa comum. No milênio, a taxa de mortalidade infantil será 0, e haverá uma explosão demográfica, como profetizou Isaías no capítulo 65, versículo 20, e no Salmo 72, versículo 16. A maioria dos milenianos, naquela época, irá obedecer a Cristo não por amor, mas por medo. E quando Satanás for livre da prisão, parte deles aliará com ele numa revolta contra Cristo.
A palavra cantos no grego, aqui referido a esse versículo, é no versículo 7, 4 cantos da terra. A palavra cantos no grego é gonia, significa esquina. Gog e Magog são símbolos para descrever as forças do mal, que se conglobarão vinda de todas as nações para a batalha final contra Jesus Cristo no final do milênio. Versículo 9 diz: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. O arraial dos santos aqui trata-se de uma linguagem simbólica para representar o povo judeu unido e reunido com gentios salvos, como nos tempos das jornadas peregrinatórias pelo deserto do Sinai. A cidade amada é Jerusalém. Que centro há no mundo mais desejado do que ela, do que Jerusalém? O Deus que é autor da criação é também do fim. Quando o texto afirma que desceu fogo do céu e os consumiu, vimos aqui que a vitória incontestável vem do céu e não da terra. Versículo de número 10, diz aqui: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Assim como Cristo é as primícias dos que dormem, o anticristo e o falso profeta, ao serem atirados no lago de fogo, serão as primícias dos perdidos com merecida prioridade. O desafio proposto pelos adoradores do anticristo, que dizia, como encontramos no capítulo 13, verso 4, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Essa resposta será dada por quem é maior do que ela, o grande guerreiro do cavalo branco, o poderoso Senhor dos exércitos no final da grande tribulação, e a posteriori serão envolvidos pelas chamas eternas no lago de fogo, e em seguida o diabo no final do milênio. E por último, os homens que rejeitaram a Cristo e que viverem impiamente terão suas sentenças no juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 e Mateus capítulo 25, versículo 41. Amanhã estarei falando no próximo programa sobre o juízo final. Mas para concluir, escute bem: Satanás será solto no lago de fogo, onde já estarão há 1000 anos. A besta, que é o anticristo e o falso profeta. Este verbo no presente se encontram. Diz aqui o capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está, ou onde se encontra a besta e o falso profeta. Que coisa interessante. Se encontram, ou como diz aqui, onde está. Nós sabemos que nesta época, diz aqui o versículo, mostra que ali continua a besta e o falso profeta. Eles não foram consumidos e nem extintos, apesar que 1000 anos se tenha passado. Aqui o verbo serão atormentados revela novamente a eternidade das penas. Nada de extincionismo, como preclara as testemunhas de Jeová, e nem temporariedade. A expressão dia e noite significa continuamente. Todo sempre é uma expressão contundente que significa absoluta interminabilidade. Satanás é um impostor na terra, é um torturador de almas no lago de fogo. Ele alimentará no inferno das dores, dos gritos e de desespero dos condenados. Vale a pena a gente servir a Jesus, buscar a Deus. O nosso nome escrito no livro da vida
Isto é uma maravilha. Vale a pena a gente estar preparado. Vamos buscar a Jesus para que cada dia mais estejamos preparados por bondade e misericórdia, e a nossa vida será transformada cada dia mais até o áureo dia do arrebatamento da igreja. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Eterno e glorioso Deus, acabei de transmitir esta palavra e eu quero que o teu Espírito Santo venha selá-la no coração deste amigo, desta pessoa que ainda não te conhece. Senhor Jesus, venha tocar com as tuas mãos fortes e poderosas na vida deste que está desviado, deste que afastou da tua presença. Venha transformar vidas enquanto é tempo. Aqueles que já perderam a alegria da salvação, que essa alegria seja renovada. Como disse o salmista Davi, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Somente o teu Espírito Santo é que pode renovar um espírito reto na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma. E eu quero pedir ao Senhor agora que venha visitar os meus ouvintes que pediram oração. Aqueles que estão doentes, toque agora, Senhor. Venha curá-los agora, venha libertá-los. Senhor Deus, este homem que está numa angústia sem fim, depressão, vontade de viver isolado dentro de um quarto escuro, que raie nesse momento a luz refletiva do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Repreende os demônios que têm perturbado esta casa, esta família. Senhor Jesus, que neste momento a alegria, o gozo, a paz penetre nesta casa. Abençoa essa empresa, abençoa esse comércio, abençoa a vida do meu amigo e do meu irmão. Multiplica o pão de cada dia nesta casa agora. E que todos sejam curados, abençoados, libertados, protegidos, em nome de Jesus. Amém. Nossos ouvintes, o nosso programa chegou ao fim. Hoje, quando eu for orar, estarei orando por você. E amanhã, às 10 horas da manhã, estaremos de volta. Amanhã estarei falando sobre o juízo final. Tá certo? Vai ser uma mensagem que você precisa ouvir. Vamos terminar a mensagem do Apocalipse, se Deus quiser, na segunda-feira. Aí eu voltarei a pregar outras mensagens. Mas nós precisávamos de mensagens como esta. Como estas que nos admoestam, ou como esta no geral. Essa profecia apocalíptica. Tá certo? Mas fique com Deus. Aqui receba os meus agradecimentos aqui na comunicação, na sonoplastia. Aqui na sonoplastia, Leandro Alves. Muito obrigado. Aí, nosso querido companheiro amigo, pense numa pessoa maravilhosa, está aqui. Leandro Alves. Deus abençoe. Muito obrigado. Boa tarde, na paz do Senhor.